Fala rapaziada, aqui estamos de volta, continuidade aqui da correção dos exercícios, tá bom? Agora a gente vai pro de número 4, tá certo? Vamos lá. Esse número 4 começa o seguinte, ó. Primeiro vamos sublinhar aqui o verbo de comando, tá aqui, ó, citar, isso aqui é sempre importante, tá bom? Rômulo, vou citar o quê, ó? Cite os motores, né, da construção dos espaços geográficos brasileiros, né, no século XVI, no século XVII, no século XVIII e no século XIX. Então você, para responder essa questão, você precisa ter um conhecimento histórico, né, bem interessante aí, entendendo a realidade do Brasil ao longo desses séculos, né? Entendendo as atividades econômicas principais que vão se apresentar como verdadeiros motores da interiorização da construção de espaços geográficos, tá bom? Então, por exemplo, no século XVI, né? O que a gente viu, o que a gente pode destacar aqui quando a gente fala de século XVI? No século XVI você tem que lembrar, né? Da exploração do pau-brasil, já iniciada ali nas primeiras décadas de ocupação territorial pelo processo de exploração colonizadora de Portugal, tá bom? Você vai começar a perceber, né, a implementação de uma colonização de fato do Brasil, que necessitava de desenvolver uma atividade econômica que fixasse, né, as pessoas à terra, que povoasse a terra, que protegesse a terra e ao mesmo tempo criasse condições de riqueza. Lembrem-se, né, que Portugal já estava, né, em crise no seu comércio indiano já no século XVI, e o Brasil passa a ser visto com outros olhos. O Brasil, que no primeiro momento foi visto como uma região, né, em segundo plano para Portugal, passa a ser visto como uma grande necessidade. Então, para isso, a gente já está falando da cana-de-açúcar, né? A atividade da cana-de-açúcar foi justamente aquela escolhida para povoar, para proteger, para desenvolver, para efetivar a colonização de fato do território brasileiro. Então nós já temos duas, né, situações, dois motores importantes no século XVI, tá bom? Então nós já falamos do extrativismo de pau-brasil, né, uma madeira muito importante onde se extraía um líquido para tingir as manufaturas têxteis, né, e o vermelho estava na moda naquela época na Europa, bacana. Falamos da cana-de-açúcar, a gente também pode falar, por exemplo, do início, né, da criação de gado. Lembrem-se, né, que a pecuária vai se apresentar como uma atividade econômica complementar da cana, fornecendo não somente alimentos, né, mas também instrumentos através do couro, né, mas principalmente como força motriz para o arado, para o engenho, para o moinho, tá bom? Isso é importantíssimo. E você também pode começar a citar a questão do tabaco, né? Também de início da exploração em porções do nordeste do território brasileiro, tá bom? Mais interiorando aí. Isso é importantíssimo, tá? Então, no século XVI, você pode citar, então, o pau-brasil, né? A monocultura da cana-de-açúcar, né? Dei até um macetezinho para vocês lá, do mel, né? Daquele modelo de plantation, monocultura, né? De exportação em grandes proporções territoriais, grandes territórios chamados de latifúndios, né? Utilizando mão de obra escrava, tá bom? Bacana. Pode-se citar a questão do tabaco e pode citar a questão do gado, né, da pecuária aqui no século XVI. Rômulo, e no século XVII, o que eu poderia ter falado como motores da construção do espaço geográfico brasileiro? Você pode falar sobre o avanço, né, no século XVII e no século XVIII, galera. No século XVII e no século XVIII, vocês podem falar do avanço da atividade pecuária. Lembrem-se, né, que a pecuária ela vai ser o principal, o primeiro, melhor dizendo, né, o primeiro fator de interiorização territorial do Brasil, né, avançando do Nordeste, né, para o interior, principalmente, tendo ali Pernambuco, Bahia como áreas, né, como portas de entrada, o litoral do Nordeste, de uma forma geral, como áreas de entrada, e avançando para o interior do território, seguindo os rios da região, né, como, por exemplo, o Rio São Francisco. Lembra, né, do Rio São Francisco? Nós apelidamos, né, ele de Rio dos Currais. Ele foi apelidado, né, de Rio dos Currais pela sua importância da interiorização do gado. Tá bom? Então você pode falar sobre a questão das drogas do sertão, né? Essas especiarias nativas do Brasil, principalmente na região amazônica, tá bom? Então, na floresta amazônica, onde se extraía esses produtos extremamente valorizados, né, também para exportação. E você já pode falar de um início de um processo minerador, né? A atividade mineradora, de fato, ela começa ali em 1692, 1693, né? Nesse finalzinho aí do século XVII, embora o seu auge, o seu boom, né, do ciclo do ouro se dê no século seguinte,
né, se deu no século XVIII, bacana? Então você pode falar no século XVII, no século XVIII, sobre a questão das drogas do sertão, sobre o desenvolvimento das atividades pecuárias, da mineração, que foi extremamente importante para a construção de vilas, de cidades, para criar uma lógica de integração, né, comercial no Brasil, bacana? E no século XIX, é um assunto que a gente viu na aula passada, então a gente pode recorrer aqui ao esquema, ao mapa mental que eu produzi para vocês aqui, onde nós vimos, né, que os principais motores no século XIX no Brasil foram justamente o quê? O cacau, né, no sul da Bahia, bacana, certo? A cafeicultura no Rio de Janeiro, em São Paulo, principalmente nessa região do Vale do Paraíba, também, né, chegou um pouco depois ao oeste de São Paulo, mais tarde vai atingir também o Paraná, tá? A extração de látex na região amazônica, extremamente importante, inclusive, para as últimas disputas territoriais no território brasileiro, que vai dar origem à configuração atual dos limites, né, das fronteiras territoriais do Brasil, aqueles embrólios, aquelas disputas, aqueles conflitos, né, que tinham como protagonistas Brasil e Bolívia, né? E a região do Acre, talvez, como o tema central desses debates. Aí você lembra lá do Tratado de Petrópolis, do Rio Branco, que nós falamos um pouquinho na aula passada, tá bom? Então nós temos aqui a correção, né, dos exercícios do exercício número 4 do capítulo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aí pra gente terminar a correção desses capítulos aí, tá bom? Aqui, ó, qualquer dúvida, manda lá pro e-mail, tá bom? Aqui, beijo, obrigado pela atenção de vocês.